Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será. Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Graças a Deus, gente. Mais uma noite aqui, uma noite mais quente hoje, uma noite de sexta-feira. E eu tô gravando um pouquinho mais tarde, porque tive uma visita em casa, graças a Deus. Hoje recebi a minha irmã, o meu cunhado, minha mãe, meu afilhado, que estiveram aqui jantando comigo, então eu me atrasei hoje, devido a essa visita gostosa que eu tive. Depois de bastante tempo sem receber ninguém em casa. A gente já tinha se encontrado algumas vezes, mas daí na casa da minha irmã, na minha casa, eles não tinham vindo ainda depois dessa quarentena. E vieram, graças a Deus, gente. Muito bom a gente poder estar junto com aqueles que a gente ama. Assim vai ser no reino do céu, quando a gente estiver com Deus e a gente poder estar com Ele todos os dias, o dia todo, o tempo todo com Ele. Vai ser maravilhoso, porque é bom quando a gente está ao lado das pessoas que a gente ama e a gente ama o Senhor. Então, quer dizer, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso estar com Ele. Estar com Ele vai ser um privilégio, vai ser uma bênção. Então, hoje, gravando um pouquinho mais tarde, devido a essa visita boa, gostosa da minha mãe com a minha irmã, meu cunhado e meu afilhado. Tá bom, gente? Então, ontem a gente leu Levítico 4, capítulo lido. Hoje nós vamos ler Levítico 5. Tá bom, gente? Vamos entrar na presença do Senhor, vamos agradecer. Nunca se esquecendo que quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Deixa o like de vocês se vocês estão gostando. Querem deixar algum comentário, sintam-se à vontade, esse canal é de vocês. E compartilhem, gente. Compartilhem os vídeos, compartilhem do jeito que vocês puderem, vocês compartilhem. O que vocês quiserem, o vídeo que vocês escolherem, da maneira. Se esse aqui vocês não querem compartilhar, mas vocês gostaram de algum e já compartilharam, que bom. Se esse aqui não ficou do agrado de vocês, amanhã vai ter outro, vocês podem compartilhar outro. Enfim, aquele que tocar no coração de vocês, esse eu vou compartilhar para uma pessoa. Se você não sentiu nada no coração, mas você pensou assim, não, mas eu poderia compartilhar, compartilhe, gente. Às vezes a gente não sente nada, mas dá aquela vontade de compartilhar e dizer assim, não, mas eu vou compartilhar, né? E compartilha, às vezes, uma pessoa que está lá na frente, recebe e acaba fazendo um bem para essa pessoa e é pela sua mão, tá bom, gente? Então vamos entrar na presença do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, entramos todos nós na tua santa presença. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Oh, Pai querido, abençoa, Senhor, essa leitura, Pai. Levítico 5. Hoje, para que a gente possa, Senhor, ter entendimento, que o Espírito Santo de Deus nos dê entendimento. Em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego a todos aqui. Amém e amém. Ora, outros casos de oferta pelo pecado. Se alguém tendo-se Se alguém tendo-se ajuramentado, é porque como ele tá separado no caso, às vezes eu me atrapalho no ler, é ajuramentado. Para falar bem a verdade, não conhecia essa palavra, ajuramentado não conhecia. Se alguém tendo-se ajuramentado como testemunha, pecar por não denunciar o que viu ou o que soube, levará a sua iniquidade. Se alguém tocar alguma coisa imunda, seja cadáver de besta fera imunda, seja cadáver de gado imundo, seja cadáver de réptil imundo, embora faça sem se parecer, contudo será ele imundo e culpado. Gente, aqui no caso, é conforme eu falei para vocês, tá? Isso aqui tudo é no Velho Testamento, nada é para nós, tá? Então, isso aqui no caso é Velho Testamento. Então, valia para o povo, para o povo de Israel, né? Para os hebreus, lá em Israel, tá, gente? Lá em Israel e não para nós,
tá bom? Isso não ficou para os gentios, isso ficou para o povo de Israel, o povo de Deus. Que naquela época o povo de Deus era somente o povo, os hebreus, né? Somente o povo de Deus. Nós éramos os gentios, então a gente não tinha aquele conhecimento de Deus, no caso que Deus existia. Já tinha gentios que já amavam o Senhor, que já conheciam Ele, mas eram pouquíssimos, e a gente não era tido como o povo de Deus. Desculpa, gente. Desculpa. Então, Jesus veio, morreu na cruz, levou os nossos pecados para que todos nós fôssemos o povo de Deus. Todos nós, daí não existe mais o povo de Deus e os gentios. Não existe mais aquele povo que foi escolhido e os gentios. Não, existe o povo de Deus, que é todos nós. Tá bom? Só para deixar claro que isso aqui nada é para o tempo de hoje, tá? Isso aqui é coisas que aconteceram. Se alguém, sem se aperceber, tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que este se tornar imundo, quando o souber, será culpado. Se alguém sem se aperceber, jurar tremeriamente com os seus lábios, fazer mal ou fazer bem, em tudo o que o homem pronunciar, temerariamente, deixa eu tentar ver se eu consigo ler, temerariamente, nossa, é uma palavra bem comprida, com o juramento. Quando o souber, culpado será numa dessas coisas. Deverá, pois, quando for culpado numa dessas coisas, confessar aquilo em que houver pecado. Gente, eu tô sem o óculos e tá ruim para ler, mas vamos embora. E como sua oferta pela culpa, ele trará ao Senhor, pelo pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita. Trará como oferta pelo pecado, e o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado. Mas se as suas posses não bastarem para gado miúdo, então trará ao Senhor como sua oferta pela culpa, por aquilo que houver pecado, 2 rolas, ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual oferecerá primeiro aquele que é para a oferta pelo pecado, e com a unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar. Porém, o que restar daquele sangue espremer-se-á à base do altar, é oferta pelo pecado. E do outro fará holocausto, conforme a ordenança. Assim o sacerdote fará expiação por ele do pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se, porém, as suas posses não bastarem para as 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então, como oferta por aquilo que houver pecado, trará a 10ª parte de uma efa de flor de farinha como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, porquanto é oferta pelo pecado. E o trará ao sacerdote, ao qual lhe tomará um punho como o memorial de oferta, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor, é oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado que houve cometido em alguma dessas coisas, e ele será perdoado, e o restante pertencerá ao sacerdote como a oferta de cereais, o sacrifício de reparação. Disse mais o Senhor a Moisés: se alguém cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor como a sua oferta pela culpa um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação, em ciclos de prata,
de prata, segundo o ciclo do santuário, para a oferta pela culpa. Assim fará restituição pelo pecado que houver cometido na coisa sagrada, e ainda lhe acrescentará a quinta parte, e a dará ao sacerdote, e com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo qualquer dessas coisas, se alguém pecar fazendo qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, ainda que não o soubesse, contudo será ele culpado, e levará a sua iniquidade. E como oferta pela culpa, trará o sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação, e o sacerdote fará por ele expiação do erro que involuntariamente houver cometido, sem o saber, e ele será perdoado. É a oferta pela culpa. Certamente, ele se tornou culpado diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo lido. Gente, conforme eu falei, tá? Isso aqui é do Velho Testamento. Coisas, no caso, eram ordens naquela época, porque era o povo que foi tirado do Egito, toda aquela história que a gente já conhece. Então, isso são histórias do passado. Claro que tem muita coisa aqui que a gente acaba levando para frente, mas ele não tem o significado, no caso, como se a gente tivesse que fazer tudo isso, mas sim um significado perante o Novo Testamento, que ele joga para o Novo Testamento, mas não significado do que está sendo feito aqui. Nós não temos que fazer isso, é isso que eu quero dizer. Tá bom, gente? Então, fica aqui para nós, no caso, a história contada de como era, como tinha sido feito, como se pagava, no caso, os pecados que hoje, no caso, Cristo já levou por nós naquela cruz, conforme a gente era perdoado naquela época. O pessoal era perdoado, no caso, levando, no caso, os bichinhos para fazer sacrifício. Tá bom, gente? Então, eram assim, no caso, perdoados seus pecados, eles poderiam retornar às suas tendas, e ali, no caso, tinha sido perdoado. Então, tinha ficado zerado, Deus perdoou, ele era um filho do Senhor. Tá bom, gente? Vamos orar e vamos agradecer. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu entro na tua santa presença, Pai, com meus irmãos agora, para te agradecer, Senhor, por essa leitura e pedir, Paizinho querido, que coloque no nosso coração entendimento, Pai, para que a gente possa um dia estar levando, Pai amado, essa tua santa palavra a alguém e que ela possa ajudar, Senhor, como muito tem ajudado, Senhor, a tua palavra, tantos dos teus filhos. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um que está aqui hoje junto comigo, Pai. Amém e amém. Graças a Deus, gente. Em nome de Jesus, eu me despeço de vocês. Um beijo carinhoso, uma noite maravilhosa para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Deus é Deus. Não importa a circunstância.